o áudio aqui. Deu, já está aberto o seu áudio e já está gravando. Porque o quadro está pegando aí? Está pegando. Tu quer conversar com eles para ver se eles estão te ouvindo? E aí, pessoal, boa noite. Pessoal do Polo, tá ouvindo? Deixa eu ver como é que tá aparecendo minha cara aqui. Parecendo o Luciano Huck, com o nariz assim. Até deixa eu baixar um pouquinho aqui para pegar mais melhor o quadro. Ótimo. Boa noite. Boa noite aí, gente. Pergunta se estão te ouvindo aí bem. Estão me ouvindo aí, sim, pessoal? Sim. Ah, ótimo. Tá ouvindo. Bom, gente, boa noite para os que estão aqui. Bem com vocês. Antes de começar, quero fazer uma sugestão tanto para vocês aqui quanto para o pessoal dos polos. Eu encorajo vocês a fazerem as redações, mandar para mim essas redações, eu corrijo, converso, a gente troca ideias sobre elas, vejo qual rumo que vocês estão tomando aí, e a gente vai seguindo, né? A Érica, por exemplo, já me mostrou algumas redações e a gente vai trabalhando em cima daquela demanda que ela tem, né? Porque às vezes, por exemplo, pode ser que a dificuldade de um estudante seja na elaboração, sei lá, da introdução. Aí a dificuldade de outro estudante seria usar a conectiva. Então, beleza. Então a gente vai personalizando aí essa abordagem. Aqui, a aula, a gente vai fazer uma coisa mais geral, né? A gente vai trabalhando assim, claro, vai dar certo. Porém, acho que a prática supervisionada da elaboração da redação vai ajudar mais ainda. Então, eu encorajo vocês que façam isso, tá bom? Na aula passada, nós finalizamos a competência 1, trabalhamos aí os principais erros, né? O que mais tira ponto na competência 1. E agora nós também introduzimos a competência 2. E só revisando o que nós falamos na competência 2, nós falamos, né, sobre, eu não vou projetar isso aqui agora, mas falamos sobre o tema. Ou seja, precisamos nos manter no tema, tá? A gente não pode, de forma alguma, era aquela mesma. Na última? Tudo bem. Mas já que você colocou aí, deixa eu pegar aqui uma estruturazinha, porque ele já relembra, né? Então, aqui eu falei isso aqui, gente, só para lá, compreender a proposta, aplicar conceito de várias áreas para desenvolver o tema com um texto dissertativo argumentativo, em prosa, tá? Então, nós falamos sobre o tema, basicamente isso, e nós falamos sobre o que é tangência, o que é fuga e o que é abordagem completa. Falamos também de como que a gente pode se manter no tema. Nós abordamos a questão dos sinônimos, né? Dos hipônimos e também dos hiperônimos. Então, teve uma redação, eu acho que foi no fim de 2023, se não me engano, não, 2022, falou sobre invisibilidade e registro civil. Registro civil é o seu cadastro, os órgãos do governo, quando você passa a existir no governo, não é isso? Então, se você utilizasse a palavra documento, é algo mais geral, hiperônimo. Se você utilizasse a palavra carteira de identidade, é algo mais específico, hipônimo, tá? Então, esse é o contexto, é o conceito de hipônimo, hiperônimo e sinônimo. Na aula passada eu dei o exemplo de colégio, né? Sinônimo de colégio, escola. Se a gente pegar um hiperônimo, educação, um hipônimo, a gente pode colocar professor, alunos, e assim por diante. Tá? Então, quando a gente retoma os temas através de hipônimo, hiperônimo e sinônimo, a gente está fazendo o quê? Lembrando ao nosso corretor que nós estamos no caminho certo e estamos nos mantendo no tema.
Tá? Aí, a redação de 2022. Invisibilidade em registro civil. Acho que foi esse o 2021, eu não me lembro bem. Enfim. Por exemplo, teve uma forma de você abordar isso aí, através se você quisesse falar sobre a dificuldade que estudantes de regiões pobres do Brasil têm para tirar o passaporte. Se eles têm essa dificuldade, eles são invisíveis diante do Estado, pelo menos, para fazer, por exemplo, bolsa de estudo, para ter bolsa de estudo, para tentar estudar fora do Brasil e assim por diante. É uma opção que você poderia seguir, tá? Então, é uma maneira que você escolheria falando do passaporte, não necessariamente do registro civil, aquele registro, o registro mesmo, né? Enfim. Mas você poderia falar também da carteira de identidade, você poderia falar de outros, da carteira de trabalho, lá, enfim, desde que abordasse o tema ali, né, da invisibilidade, beleza? Então, só um exemplo. Nós também falamos sobre os... Cadê o apagador? Nós também falamos sobre como a gente pode utilizar o repertório. O repertório ele precisa ter quais características? Ser pertinente, ou seja, desculpa, primeiro tem que ser legitimado. O que é um repertório legitimado, gente? É aquele repertório que está dentro das áreas do saber. Se você, por exemplo, utilizar um livro de literatura, um texto de um filósofo, a menção a uma obra de arte ou a um conceito científico, se você, por exemplo, falar sobre como que a indústria farmacêutica, né, ela produz medicamentos, blá, blá, blá. Se você falar sobre as regiões do Brasil, conforme a geografia nos ensina, tudo isso é um texto legitimado. Agora, se você vier e falar o seguinte, olha, foi comprovado cientificamente que a vacina transforma as pessoas em seres rastejantes, né? A ciência nunca falou isso. Ou então, se você falar, olha, o uso constante de bebida alcoólica não causa nenhum dano à saúde. Peraí, não é bem assim, causa dano à saúde. Ou então, se você falar o seguinte, na sociedade, percebemos diversos idosos com mais de 90 anos que fumam, e isso mostra que o fumo não é prejudicial à saúde, porque eles têm longevidade. Também está errado. Hoje a ciência já mostra que o fumo é prejudicial à saúde. Então, se você contrariar a ciência, né, na sua redação do Enem, você vai fugir, né? Você não vai usar um tema legitimado. Se você, olha, o Brasil tem 8 regiões, não são 5, também está fora, tá? Então, cuidado com o que você for escrever na sua redação. Você pode até contrariar um tema científico em um outro artigo científico. Você faz uma pesquisa científica, divulga, aí você contraria uma verdade já estabelecida, né? Beleza. Agora, fora disso, não faz na redação do Enem, não, porque não é o lugar de fazer esse tipo de contrariação. Então, um texto legitimado. Um texto pertinente. O que é um texto pertinente? É um repertório, pertinente. É um repertório que pertence ao tema. Tá? Então, nós estamos falando aqui sobre registro civil. Então, falei dos hiperônimos, ônimos e sinônimos. Aí a gente pode sempre falar dessa forma, o cadastro, o CPF, a carteira de identidade. Se nós estamos falando sobre política, ou governo, podemos falar sobre poder público, os legisladores, o executivo federal, o executivo estadual. Olha, a política, você está falando sobre pessoas da política. Então, é uma forma de manter esse repertório aí
pertinente. E o repertório produtivo? Legitimado, pertinente e produtivo. É aquele que gera debate. Você não simplesmente está falando, né, uma coisa do tipo, o governo, a saúde. Não, você está produzindo conhecimento a partir daquilo que você coloca. Ok? Então, a gente viu que essa é a competência 2 e temos aqui no fim do que é demandado da competência 2, a escrita de um texto dissertativo argumentativo. Então, deixa eu passar esse texto dessa... Vamos lá. Aqui. Um texto dissertativo argumentativo. Bom, gente, o que é argumentar? O que é argumentar? Lá na primeira aula, eu fiz um panorama, né, bem rápido sobre as competências e eu disse que argumentar não é lacrar. Argumentar também não é expor. Argumentar não é descrever. Tá bom? Então, argumentar está aqui. Os textos argumentativos são aqueles que apresentam recursos, justificativas e alegações com o objetivo principal de persuadir o leitor sobre determinado ponto de vista. Desta maneira, para fazer uma argumentação, precisamos construir um texto com base em algo já dito, realizando a contraposição de enunciados. Assim, o esquema argumentativo é constituído a partir de 3 elementos básicos: os dados, né, que são as premissas, o escoramento de inferências, que é o raciocínio lógico, justificativo, etc., e a conclusão. Olha só, gente, se eu simplesmente olhar aqui para a sala e falar assim, existem estudantes usando roupa de frio e outros que não estão vestindo tal peça, vestuário, enfim, tal peça, uma peça que cubra do frio. Enfim. Eu argumentei? Não. Eu fiz uma exposição, uma descrição, né, do que está na sala, eu apresentei o que está na sala, mas eu não argumentei. Agora, se eu disser assim, ao longo da aula, os estudantes que estavam usando roupa de frio se mostraram mais confortáveis. Aqueles que estavam apenas com a blusa frequentemente cruzavam os braços e chacoalhavam em suas cadeiras, demonstrando desconforto por conta climática. Sendo assim, fica evidente que vestir uma roupa de frio com a temperatura que está na cidade é uma alternativa para não sentir incômodo ao longo da aula. Eu consegui caminhar e convencer alguém de que é bom usar roupa de frio nesse clima? Está mais perto de uma argumentação do que longe, né? Claro, eu estou criando uma estrutura aqui agora. Veja que eu quis provar, mostrar para você que que vestir roupa de frio agora seria a melhor alternativa. A minha tese foi essa. Eu poderia também anunciar a tese. Já que está fazendo, né, sei lá, 15 graus na cidade, é necessário vestir roupa de frio. Essa é a minha tese. Por exemplo, a gente vai ver como que são as estruturas e as estratégias argumentativas, né? Por exemplo, as pessoas que estão vestindo casaco mostram-se mais confortáveis do que aquelas que não estão. Olha, eu estou dando exemplo, eu estou dando ilustração a fim de convencer você. O que eu fiz aqui? Prestem atenção, gente. Os dados, eu tive as premissas. Tá? Qual é a premissa? Está fazendo 15 graus, a cidade está fria.
Depois eu dei o escoramento de inferências. Eu fiz uma justificativa. Eu fiz um raciocínio em torno desses dados. Qual é o dado? O dado é 15 graus. Agora, como que eu defendo isso? A justificativa é raciocínio. As pessoas que estão, ou a rua inteira, a cidade toda, está vestida de roupa de frio. Os que não estão, estão reclamando. Portanto, agora vem a conclusão. É viável que vista roupa de frio. Tá? Então, olha que nós argumentamos o tempo todo. Nós queremos justificar o tempo todo. Fazer um tipo de persuasão o tempo todo. E a gente sempre usa o quê? Dados, operações lógicas, ilustrações, analogias e assim por diante. E aqui, vamos passar para a próxima tela. A gente vai ver que o texto argumentativo apresenta 3 elementos, ou seja, a tese, que é o ponto de vista, né, que será defendido, os argumentos, que sustentam esse ponto de vista, e a conclusão, que condensa e reforça o que foi apresentado. Vamos pegar, por exemplo, a tese. O que seria uma tese, gente? A tese é um ponto de vista, é a sua opinião, é aquilo que você considera. Vamos tomar como um exemplo uma temática mais palpável aqui na nossa sociedade brasileira como um todo. Políticas públicas que combatem o racismo. Supondo que o tema seja esse, políticas públicas, ou, vamos trocar, o papel da educação no combate ao racismo. Tá? Vamos fazer de uma forma mais abrangente. O papel da educação no combate ao preconceito racial. Nós vamos colocar aqui o preconceito de origem. Tá? O preconceito de origem. Beleza? Vai ser um pouco mais abrangente. O papel da educação no combate ao preconceito de origem. E aqui, você vai ter uma tese dentro desse tema. Qual é a sua tese? Você pode falar, por exemplo, que a forma de combater por meio da educação é dando cotas, ou abrindo mais vagas de cotas. Você pode falar isso. A forma de combater pode ser, né? Você já pensa ali. A minha tese, eu quero defender o ponto de vista que colocando ou inserindo na grade curricular dos estudantes disciplinas que falem efetivamente sobre o tema, né, criando disciplinas próprias, supondo que a tese que você quer defender, que o seu ponto de vista seja realizando ou investindo ao longo da educação básica em intercâmbios culturais. E aí, a sua tese vai ser essa. Para combater, né, então, já que a ideia o papel da educação no combate ao preconceito de origem, você vai pensar que, poxa vida, se o preconceito de origem está relacionado ao racismo, à xenofobia, assim por diante, então alguma coisa nesse sentido tem que ser feita. E o que vai ser feito? A criação de uma grade curricular que explicite essas questões. Um exemplo. Então, é a sua tese, o seu ponto de vista. É claro que o ponto de vista ele pode ser também mais abrangente, ou mais fragmentadozinho, assim. Você pegar uma ideia aqui e articular com outro tema. Então, por exemplo, intercâmbio cultural. Você pode falar sobre intercâmbio cultural através de ações locais, ações entre os indígenas brasileiros, né, ou entre os países vizinhos do Brasil, enfim. Tá? Ou então,
Enfim, você pode pensar em diversas maneiras de conduzir essa temática, apresentando seu ponto de vista. Depois, você vai trazer argumentos que vão sustentar esse ponto de vista. Vamos ver como que isso ficaria na prática? Uma tese, então. Seu ponto de vista eu vou colocar aqui algumas opiniões, algumas questões, algumas teses, algumas percepções sobre esse tema que eu sugeri. O papel da educação no combate ao preconceito de origem. Você pode dizer que o preconceito é fruto da ignorância. Você pode falar isso, né? E defender essa ideia a partir da educação, ou como combater o preconceito através da educação. Você pode falar também que o preconceito, deixa eu só repetir aqui para não... fruto ou resultado, né, o preconceito é resultado de uma propaganda elitista. Você pode falar isso também. Tá? Então, é bem diferente o preconceito ser fruto da ignorância ou ser resultado de uma propaganda elitista. Vamos dizer que você opte por colocar aqui em primeiro lugar. Aí você, no argumento, vai mostrar o que você entende por ignorância. Tá? Você vai fazer a contraposição de ideias, você vai traçar aquilo que vai apontar explicitamente como que a ignorância nasce do preconceito. Ou seja, o fato de eu não conhecer uma outra cultura pode colocar o meu ponto de vista ou a minha percepção da realidade como uma melhor. Mas na medida em que aprofunda-se nos elementos culturais sei lá, indígenas, africanos, ribeirinhos, dos povos ribeirinhos, dos povos de outras culturas, dos venezuelanos, dos haitianos, enfim, das pessoas, dos refugiados, quando você se aprofunda na história daquilo, ou daquelas pessoas, você consegue romper com a barreira, ou romper a barreira da ignorância. Você passa a conhecer e passa a compreender. Você, então, deu argumentos, beleza? Resultado de uma propaganda elitista. Supondo que você queira adotar esse ponto de vista, qual vai ser o seu argumento? O seu argumento tem que ser no sentido de mostrar quem é a elite, como que a elite se apresenta. É uma elite cultural? É uma elite financeira? Uma elite financeira? Não coloquei se era cultural financeira. É uma elite de que sentido? É uma elite racial? Então veja, gente, que a gente pode construir várias ideias a partir desse ponto de vista. Eu posso, por exemplo, usar um argumento aqui e falar o seguinte. O livro História da Feiura, por exemplo, Humberto Eco, que escreveu esse livro. Humberto Eco, ele defende que a ideia de mal está atrelada à feiura. E aí você pode falar sobre padrões de beleza e como a propaganda elitista coloca esses padrões de beleza como os adequados, os ideais. E aí, quem não se enquadra nesse padrão de beleza é associado à figura do mal. Ora, você usou um filósofo importante, um historiador importante, Humberto Eco, para trazer um argumento encaixadinho ali, falando, né, até chegar à ideia de que a elite fala o que é bom, fala o que é bonito, e a partir disso eu concluo que aquilo que não se enquadra aqui é
E é feio, né? E aí vem o preconceito. Argumentei. Posteriormente, eu tenho que concluir. Não estou falando necessariamente, gente, da conclusão da redação. Eu tenho que concluir também o meu argumento. Ou seja, assim, logo, dessa maneira, tá? Então, vamos pegar aqui que eu acho que é mais fácil verificar com essa tese. Né? O preconceito é fruto da ignorância. Aí eu vou argumentar, né? Vou colocar o argumento, dizendo que eu criei esse argumento aqui, né? Esse argumento ele está bem incipiente, né, para a gente ganhar tempo. Investir em intercâmbios culturais faz com que o indivíduo tenha contato com o diferente. Se você aparecer no quadro. Tenha contato com o diferente. É lógico. Se uma pessoa conhece uma outra cultura, vai conhecer aquilo que é diferente. Tá? E aí, você vai precisar concluir. Como que você pode concluir essa ideia? Você pode falar o seguinte, logo, olha só, logo, sabendo da diversidade, logo, conhecendo o valor da diversidade, o preconceito pode ser mitigado, diminuído, tá? Viu que eu tracei uma linha argumentativa? Volta só um slide aí, só para eu retomar aqui com você. Olha o que eu fiz. Peguei os dados, as premissas, fiz o escoramento de inferências e fiz a conclusão. Então, o que eu fiz? Justamente isso. Peguei a tese, o preconceito é fruto da ignorância. Investir em intercâmbios culturais. Eu posso, já que eu estou falando sobre educação aqui, óbvio que eu estou falando no âmbito educacional, ou incentivar que desde cedo as crianças sejam expostas a novas culturas. A ideia seria essa aqui, tá? Faz com que o indivíduo tenha contato com o diferente. Opa! Né? Eu estou tendo contato com o diferente, com o indígena, e para o indígena eu sou o diferente. Né? E aí, conhecendo o valor da diversidade, aqui falta concluir, né? Conhecendo o valor da diversidade, as chances de que o preconceito sejam diminuídas são maiores. Tá? Então, eu reforcei aquilo que eu apresentei. Tá bom? Então, basicamente, essa é a estrutura de um argumento. Quando é que eu devo usar isso? Em todos os parágrafos. Absolutamente todos os parágrafos eu preciso argumentar. Eu não posso usar, por exemplo, o parágrafo 1 para apresentar dados. Até no parágrafo 1º, na introdução, eu preciso ter um logo. Assim, com isso, é emergente que esse assunto seja aprofundado, que esse assunto ganhe repercussão nacional e assim por diante.
tá bom? A mesma coisa lá na conclusão, né? A gente vai fazer a conclusão com uma estrutura argumentativa. Aí você para e pensa assim, peraí, mas o texto dissertativo argumentativo não seria o todo? Sim, o todo. E ele é evidenciado pelas partes. E aí vem o próximo slide, que é justamente isso. Vai. Será que ele não foi? Ah, foi. Eu acho que eu troquei aqui, gente, foi sem querer. Olha só, esse aqui seria uma forma, pessoal, uma forma de a gente organizar a redação como um todo para dar um caráter argumentativo para ela. É uma professora, né? Ela trabalha com redação para o Enem, Débora Hips, ela tem um canal, né, no Instagram, enfim, e ela coloca isso aqui. Parágrafo 1. O que você vai fazer? A contextualização, o tema e a tese. Peraí. Tema? Tese? Contextualização? Como assim? Olha só. Pode apagar aqui? Uma temática qualquer, ela pode ser tratada por quais perspectivas, gente? Foi uma pergunta, um de cada vez aí para tumultuar. Uma temática qualquer. Vamos continuar trabalhando essa aqui, que a gente citou, né? O papel da educação no combate ao preconceito de origem. Essa temática, ela pode ser abordada através de quantos olhares? O que vocês acham aí? Me fala uma forma como você abordaria esse tema. Eu vou começar. Eu posso falar sobre o preconceito em relação aos refugiados? Caberia? Ou como que as escolas, através de projetos educacionais, podem auxiliar no acolhimento e na conscientização da população em relação ao drama dos refugiados? Posso falar isso? Posso. Por quê? Papel da educação. Escola, preconceito de origem, refugiados. Aí eu posso usar, por exemplo, uma pesquisa que eu vi naquele aplicativo Tinder, né? O pessoal fez uma pesquisa, pegou um rapaz e colocou lá tudo que ele era, da profissão dele, tudo, né? Enfim, e pediu para que ele usasse o Tinder, né, com aquela descrição. E ele, de fato, era empresário, doutor na área de tecnologia, enfim. E ele teve um monte de match, um monte de gente deu ok para ele e tal. Beleza. Na semana seguinte, ou um tempo depois, né, tem um intervalo, enfim, ele fez esse mesmo perfil, com as mesmas características, só que o primeiro nome que aparecia era refugiado. Então, não era assim, por exemplo, o doutor fulano de tal, doutor na área de tecnologia, papapá, não. Refugiado, doutor na área de tecnologia. Ele teve, sei lá, 10% da quantidade de match que ele tinha conseguido na semana anterior. Eu poderia usar isso para fazer o meu argumento, beleza? Só um exemplo. Essa mesma temática, eu posso utilizar para descrever como que a população indígena ainda é alvo de insultos e até mesmo de injustiças, e de que maneira uma educação frágil faz com que isso perpetue? Posso, que é um preconceito de origem, a origem indígena. Posso falar também sobre, sei lá, dentro do Brasil, como que
o eixo Centro-Sul vê pessoas do Nordeste? Caberia? Caberia. E como que a educação, através da conscientização, né, enfim, dando um exemplo aqui, pode acabar com esse problema? Posso falar isso. E por que eu estou dando esses exemplos? Por que eu estou falando, né, já que o tema é educação e preconceito em relação à origem, aí eu dei o exemplo do refugiado, dei o exemplo do indígena e do nordestino. Por quê? Porque eu preciso contextualizar. O tema é o assunto geral, só que você tem que contextualizar dentro da sociedade, dentro daquilo que ele aparece e apontar o caminho de forma explícita para que o caminho que você vai traçar o seu texto, a fim de que se chegue até a tese. Ok? Dito de outra forma, o tema a gente já sabe. Vamos contextualizar? A gente pode colocar o seguinte. As novelas e filmes, eu vou fazer isso de uma forma muito bem rápida aqui também. As novelas e filmes brasileiros ainda insistem em mostrar o nordestino como uma pessoa estereotipada. Opa! Olha, preconceito de origem. E aí você pode até colocar o seguinte, isso, inclusive, é alvo de um debate levantado pelo linguista Marcos Bagno, o qual descreveu que pessoas daquela região perdem oportunidades de emprego simplesmente pelo sotaque, quando chegam aos grandes centros da região sul e sudeste do Brasil. Opa, você contextualizou. O tema e a contextualização estão juntos aí. E aí você vem com a sua tese. Ou seja, o que eu quero mostrar? O que eu quero falar na minha tese? Com isso em mente, percebe-se que a educação brasileira, olha só, a educação brasileira ainda deixa lacunas, de modo que o preconceito contra o nordestino é visível na forma exagerada da descrição dos seus sotaques, ou na preterição, né? Ou seja, você tem que deixar de lado traços culturais, culinários, enfim, daquela região. Você falou, né, que a educação falha em apresentar essa cultura, ou as culturas do Nordeste, como algo valorativo, enfim, etc. e tal. Viu que, claro, estou fazendo uma coisa bem que de improviso aqui, pessoal, mas viu que eu peguei o tema, contextualizei, eu falei sobre, não mais agora sobre refugiado, mas eu falei sobre a origem, né, o preconceito contra os nordestinos. E falei que a estereotipação é uma forma como esse preconceito aparece para nós. Ok? Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pessoal do chat aí, pessoal do... Ficou claro o que é isso aqui? O que é a introdução de você pegar o tema, contextualizar e apresentar o seu ponto de vista, a sua tese, o que você quer defender? Beleza? Então vamos para o segundo parágrafo. O que acontece aqui no seu segundo parágrafo? Tópico frasal. O que é um tópico frasal, gente? Olha só. Na aula que vem, eu acho que não vai dar tempo de fazer isso nessa aula, mas eu também separei, né, a aula sobre o parágrafo, sobre como construir um parágrafo. Por mais que seja uma aula curta, ela é uma sequência curta de slides, né? Eu não sei se vai dar tempo de apresentar aqui hoje. Mas todo parágrafo ele é construído em cima de um tópico frasal. Tá? Tópico frasal é o assunto do parágrafo. Se você está falando aí sobre
a estereotipação do nordestino nas novelas, e aí você, ou nas obras de arte, né, enfim, como um todo, novela, literatura, enfim, você tem que trazer um assunto, um tópico, uma situação específica nesse parágrafo para comentar a respeito dele. Tá? Então, qual seria... eu até não sei por que eu coloquei esse 1 e 2 aqui, seria só um mesmo, né? Enfim. Qual seria esse tópico frasal? Você poderia começar falando sobre como o domínio artístico pelo eixo Rio-São Paulo abre pouca margem, pouca incursão para o raciocínio, para o pensamento, para a contemplação dos nordestinos. De modo que, quando aparece uma figura nordestina, é uma figura destoada desse eixo, centro-sul, ou Rio-São Paulo, né? Na verdade, Rio-São Paulo que detém. Então, você está falando aqui, o seu tópico frasal vai ser a produção regional de uma mídia. A mídia, né, o meio de comunicação principal do Brasil, ele acaba sendo governado ali, dominado ali pelo Centro-Sul, pelo eixo Rio-São Paulo, né, a Globo, Record e assim por diante. De modo que ninguém na novela estranha o sotaque carioca, o sotaque paulista, mas se tem alguém falando em um sotaque lá de algum dos estados do Nordeste, essa pessoa já é meio que assim, você não é daqui, né? Ou seja, tem um estranhamento aí. E para nós, para o resto do Brasil, fica claro que o que está normal, entre aspas, seria um sotaque carioca, que é um sotaque regional, e não o nordestino, ou os nordestinos. Tá? Beleza? Então, seu tópico frasal foi esse. E a argumentação em cima do seu tópico frasal e o fechamento de análise, que seria a conclusão daquele raciocínio. Tá? Você vai fazer isso também no parágrafo 3, lembrando que sempre é bom, lá na introdução, você mostrar 2 aspectos da sua tese. Tá? Então, você pode falar, por exemplo, apaguei aqui, mas a omissão do governo e o estabelecimento de um padrão cultural. Aqui, né, no exemplo, você vai falar da omissão do governo. No 3º parágrafo, do estabelecimento de um padrão cultural. E no 4º parágrafo, o que você vai fazer? O anúncio da proposta de intervenção, a proposta de intervenção e a frase final do texto. O que seria esse anúncio da proposta de intervenção? Geralmente, ele aponta, pessoal, para o núcleo, o centro que precisa ser mobilizado. Então, se você quer chamar a sua atenção para a criação de uma lei específica, você pode falar o seguinte, a fim de que haja uma inserção por força legal, né? Você começa a fazer o anúncio dessa sua proposta de intervenção, é necessário que o legislativo crie uma lei específica, aí você, né, vai desenvolvendo e tal, fazendo a proposta de intervenção, né? Lembrando que a gente vai trabalhar essa proposta em um momento posterior. E a frase final do texto. Assim, espera-se que haja superação do preconceito. Enfim, tá? Esse parágrafo 4 e a ideia do parágrafo 4, nós vamos trabalhar em um momento específico, uma competência específica. Mas a ideia é essa. Quando a gente faz isso, a gente estrutura o texto argumentativo como ele deve ser. Tá? Contextualizar na introdução. Contextualizar, deixar explícito o tema e deixar mais explícito ainda o seu ponto de vista. Desenvolver o seu tópico frasal, levantar a sua argumentação e fechar o parágrafo, fazer isso também no parágrafo 3 e, por fim, no 4º parágrafo, a proposta de intervenção. Fazendo isso, acontece. Tá? Agora, vamos voltar aqui, que era para esse... Isso. Quais são as estratégias
argumentativas. Como argumentar? Eu posso usar analogia, ilustração, posso usar a lógica e posso usar outras formas de argumentar, gente. Vamos usar aqui, por exemplo, a analogia. Estabelecer paralelos e semelhanças entre situações que são distintas, né? São, em princípio, distintas. Tá? Como que isso acontece? Vamos imaginar que você queira aproximar, né, usar uma estratégia de aproximação entre o reino animal, né, e o reino, os animais e os humanos, né? Você pode colocar, né, por exemplo, até mesmo os animais não racionais entendem o conceito de, sei lá, de viver em comunidade. Estou colocando aqui uma situação também bem inusitada. Você pode pegar, por exemplo, fazer uma analogia entre um filme e uma realidade, tá? Você pode fazer uma analogia entre um conceito do esporte e a realidade. Você pode falar o seguinte, né? Se você quiser falar sobre como que uma comunidade, uma sociedade que respeita as diferenças, ela tem mais saúde enquanto, né, uma sociedade saudável, você pode falar. Assim como acontece nos jogos, em que um time é composto por pessoas diferentes, mas cada um com objetivo, também na sociedade percebemos as diferenças, blá, blá, blá. Você está argumentando e usando uma aproximação, uma analogia. E a ilustração é a mesma coisa. Se você quiser comprovar, por exemplo, que fumar não é uma boa opção, ou que beber água é uma forma de se manter saudável, você pode citar casos tristes de fumantes ou situações em que a hidratação ocorreu, desencadeou, na verdade, né, um efeito positivo, tá? Então, você pode fazer esse tipo de ilustração. Você argumenta, por exemplo, no caso que a gente falou sobre preconceito. Você vai e fala assim, uma inserção, a inserção de pessoas, ou quando você fala, deixa eu pegar um argumento aqui mais tranquilo, aqui, fácil de ser ilustrado. Você fala o seguinte: hoje a educação é a porta para que os grupos que sofrem preconceito possam ser visibilizados, possam ter visibilidade. Aí você vai e ilustra. A cota é uma maneira como isso pode ocorrer, já que 90% dos que se formam em medicina são brancos. X% indígenas, X% negros e X% estrangeiros, né? São compostos por estrangeiros. Sendo assim, se houver uma equiparação por meio de cotas, pode ocorrer de esses grupos serem notados na sociedade. Né? Você ilustrou. Tá? E tem também a lógica. A lógica pode ser, por exemplo, citada através de um silogismo. Uma vez que vamos pegar aqui dentro desse tema. Uma vez que o Brasil, né, a Constituição, garante ou rege todo aquele que está em seu território, e considerando que o estrangeiro, por mais que não tenha essa nacionalidade, a nacionalidade brasileira, também está inserido dentro de uma cidade brasileira, enfim, logo ele tem as prerrogativas legais. Entendeu? Então, pensa como que aconteceu esse silogismo. O silogismo, gente, é aquela estrutura da premissa
da primeira premissa, da segunda premissa, né? Primeira premissa maior, premissa menor, e a conclusão. Ou seja, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tá? Isso é um silogismo. A Constituição dispõe sobre todos em seu território. Se um estrangeiro estiver no território brasileiro, ele vai ser amparado pela Constituição. Logo, aí você conclui. As suas prerrogativas legais são justificáveis, e assim por diante. Tá? Então, a estratégia argumentativa, ela vai depender muito daquilo que você quer falar, de como que você vai usar. Eu coloquei apenas essas três aqui, mas existem outros caminhos pelos quais a gente pode percorrer para chegar ao objetivo da argumentação. Ok? Alguma dúvida? Se não, nós vamos ver o que a gente viu aqui agora em prática, através de uma redação que ganhou nota 1000, tá? Foi avaliada com nota 1000. Deixa eu pegar aqui isso aqui. Apagar. Cadê? Aqui que faz a ponta. Deixa eu ver se aqui tá. Não. Ué. BBB. Deixa eu apagar aqui. Aqui. Beleza. Olha só. A tese, o tema foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Deixa eu ver se foi exatamente esse o tema. O estigma associado às doenças mentais na sociedade. Tá? Foi exatamente isso. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. É isso mesmo, bem, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. As doenças mentais na sociedade brasileira. Tá. Esse foi o tema. Vamos ver assim, se a pessoa conseguiu falar sobre isso. Olha só. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Esse texto aqui, ou essa frase aqui, ela faz... Tem como dar um Alt Tab aí? Rapidão. Para voltar para isso. Tá. Aí, Apresentação? Não, exatamente. Passa... Aqui, ó. Não, pode... vai apresentar lá também, né? Isso. Isso. Volta um pouco. Isso. Baixa mais. Isso. Não. No último. Isso, ok. Olha só, gente, essa frase, ela fez isso aqui, ó. Ela fez a contextualização. Tá? Ela fez uma introdução através
da contextualização. Como que ela contextualizou? Utilizando uma peça cinematográfica. Beleza? Uma peça cinematográfica. Que, diga-se de passagem, no ano anterior, né, foi em 2020 esse tema, em 2019 só se falava sobre Coringa, né? Enfim. Aqui a gente percebe que é contextualizado, por quê? Porque ele fala sobre a ridicularização, ou seja, ele é atacado nas ruas. Veja que a ideia de estigma tem a ideia de estar marcado, tem a ideia de você estar estereotipado com alguma coisa. Então, pelo fato de ele ter esses risos exagerados, né, e sabe-se, entende-se, está subentendido que ele não era uma pessoa com um desenvolvimento típico, né? No filme isso sempre é claro. Ele tinha, sim, problemas, questões pessoais que o levava à terapia, e nem a terapeuta, né, dando spoiler aqui do filme, nem a terapeuta o ouvia direito, né? Então, ele é pintado no filme como essa pessoa. Vamos resgatar um pouco do que a gente falou sobre o repertório, sobre ainda essa competência, né, a competência 2. Esse repertório aqui, ele é um repertório legitimado? Por quê? Porque estou falando de cinema, eu estou falando aqui de... usando temas, né, termos, desculpa, ligados ao repertório, ao filme, né, a ideia de cinema, personagem, narrativo, é legitimado. Eu não estou falando nada que, sei lá, veio um extraterrestre, escreveu, eu vi e tal. Não. Estou falando algo que é legitimado. Aí, ele continua falando. Em consonância com a realidade, olha só a analogia, tá? Ele pegou um filme e fez uma analogia com a realidade. Com a realidade de Arthur, muitos cidadãos, na verdade. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Primeiro a gente viu a contextualização. E aqui a gente viu o quê? O estigma associado ao tema. Então, olha só, se você faz o favor de destacar, por gentileza, essa parte aqui, olha. Isso aqui é o tema. O tema está explícito dessa mesma forma. Olha aqui no quadro, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Essa pessoa trouxe o tema para cá. Então, ela contextualizou através de uma analogia. Olha que essa analogia, ela está aparecendo na introdução. Ela poderia ser um recurso de um dos parágrafos, ela poderia ser um recurso do parágrafo 1, parágrafo 2, enfim, mas aqui está aparecendo na introdução e está aproximando, né, está fazendo uma aproximação, assim como acontecia com Arthur Fleck, acontece com muitos brasileiros. Olha a aproximação. E aqui ela cita o tema. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Opa! Tem pessoas sofrendo e esse sofrimento precisa ser sanado. E aí, ela continua falando como que ela vai dar um encaminhamento para essa conclusão, para essa introdução. Desta maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Gente, desculpa, eu acabei saltando aqui uma linha.
Isso ocorre. O que acontece? O que é isso aqui? Isso vai ser tomado, né, o estigma social, a presença do estigma social. Seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Vamos pensar aqui em alguns mecanismos de coesão, e aí a gente já vai pensando para aproveitar essas ilustrações aqui para a próxima competência, tá? O que o termo verde e amarelo está fazendo aqui? O que vocês acham? O que vocês acham aí, pessoal do chat? O que a expressão verde e amarelo está fazendo aqui? Hã? O que isso significa? População verde e amarela significa o quê? População brasileira. Exatamente. Exatamente. E por que essa pessoa não simplesmente colocou população brasileira? Vamos tentar diminuir um pouquinho aí só para a gente ter uma noção global. Eu achei que seria uma boa estratégia colocar em letras maiores, mas a gente acaba... Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aí. Para tentar caber tudo dentro do mesmo... Dá para ver aí, gente? Ou tá ruim para visualizar? Olha só. Por que essa pessoa não colocou população brasileira? Cidadãos, sociedade brasileira aqui. Se ele colocasse população brasileira, a palavra brasileira estaria repetida. Então, usar esse sinônimo seria uma forma de dar coesão. Sapiranga é conhecida por qual cidade das Rosas? É. Então, se eu for falar, por exemplo, supondo que Neymar passou por Sapiranga, eu poderia falar o seguinte: o jogador de futebol Neymar fez uma aparição inusitada na cidade de Sapiranga. O esportista, não falei mais Neymar, falei o quê? O esportista. Por quê? Se eu dissesse o jogador, ia repetir o termo. Neymar, ia repetir o termo. Esportista, não. O esportista chegou à região, a região está fazendo referência a qual espaço? Sapiranga. Eu não vou falar se chegou à cidade, por quê? Eu já falei, chegou à cidade de Sapiranga. Chegou à região por volta das 6 da manhã, ao fazer uma conexão no aeroporto. Os moradores da cidade das Rosas ficaram surpresos com a celebridade, a cidade das Rosas, região Sapiranga. Neymar, esportista, celebridade. Olha como que os termos, eles dão coesão, tá? Então, vão observando isso aqui nessa redação. Então, ela vai falar pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe. Que classe, gente, que essa pessoa está colocando aqui? Que classe? A discriminação dessa classe. Pessoas com doenças mentais. Exatamente. Por parcela da população verde e amarela. Tá? Olha só, essa pessoa não generalizou. Essa pessoa colocou uma parcela da população. Pensem nisso. Porque se cair alguma coisa, especialmente em relação à saúde brasileira, não sai fazendo uma crítica assim, generalizar. A saúde brasileira é precária. A educação brasileira é precária. Antes, você pode falar o seguinte: existem cidades ou existem hospitais públicos que ainda estão em situação de precariedade. Parte das escolas do Brasil ainda precisa alcançar um nível satisfatório. Tá? Porque se você fala que a educação brasileira está um caos, não produz, a educação brasileira é improdutiva.
Poxa, quantos cientistas brasileiros estão em instituições públicas produzindo igual a descoberta de um experimento pioneiro aí em combate ao câncer de uma instituição pública no Brasil, e um sujeito que, sei lá, não sei de onde ele veio, se foi escola pública particular, mas a educação brasileira. Veja que cuidado, a gente precisa ter cuidado com essa coisa. Então, parcela da população. A sociedade brasileira é preconceituosa. Não, parcela da população é preconceituosa. Há grupos preconceituosos na sociedade brasileira. Tá? Entendeu aí, gente? Aí, onde está a tese? A gente viu a contextualização, a gente viu o tema, olha só o tema aparecendo aqui, né? O estigma associado, né? É um problema ainda. E aí ela fala, a tese. Esse problema está no Brasil por causa da negligência governamental e por causa da discriminação. Ok? Perceberam? E aqui, ela dá o fechamento do parágrafo. É aquilo que eu estava falando. A amarração, a conclusão do parágrafo, não é a conclusão da redação. É imperioso. O que é imperioso, gente? Necessário. Tem que ser feito. Tá? Então, quando se você falou que alguma coisa é necessário, você pode colocar é imperioso no próximo parágrafo, na próxima linha. É urgente. Tá? Sendo assim, é urgente que se tome, que o governo intervenha através disso. É urgente que as escolas sejam espaços mais acolhedores. É imperioso que as escolas sejam, né? Ou é necessário que as escolas, e assim por diante. Tá bom? É imperioso que essa chaga social... O que é uma chaga social? Chaga social significa o que aqui no contexto? Significa o quê? O problema, o estigma, tá? O estigma. Tá vendo? Essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Olha só. Ela começou falando sobre o filme. A palavra longa, o longa, aqui é o quê? Retoma qual a palavra? Longa-metragem é o filme. Exatamente, filme. Olha só. Se ela colocasse a fim de que a obra norte-americana, a fim de que essa peça de Hollywood, né, esse produto cinematográfico, tudo isso aqui seria, no caso, o filme. Esses termos seriam uma forma de se referir ao filme. Então, ela começou falando, ou ele, né, na verdade, com a menina, ela começou falando sobre o filme, terminou falando sobre o filme, fazendo essa amarração. Certo? Ok? Agora, a gente já percebeu qual foi o primeiro problema, qual foi a tese dela. O problema do Brasil está na negligência governamental e na discriminação. Ok? Beleza? Agora, vamos ver como é que ela argumenta? Vamos ver como é que acontece nessa perspectiva. Deixa eu dar um clique aqui. Diminuir esse espaço. Pronto. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal neste caso. Gente, olha essa palavra aqui, omissão estatal. Negligência governamental. Perceberam? Olha como ela está mantendo os sinônimos, hipônimos e hiperônimos. E dando, consequentemente, pertinência ao tema e a coesão, porque a competência 2 e a competência, a competência 3 e a competência 2, vamos lá.
2 e 3 estão muito próximas. E também a 4. A 4 que vai falar sobre essa questão da coesão. A 4 fala especificamente da coesão. A 3 fala sobre o projeto de texto. Então, essas 3 competências, elas... às vezes a gente está falando de uma coisa que lá na segunda vai ser retomada, lá na terceira também vai ser, na quarta, enfim. Mas pensa como uma forma harmônica de um texto se apresentar. Negligência governamental, e aqui vai usar qual palavra? Omissão estatal. Omissão, sinônimo de negligência? Sim. Poxa, nesse caso, né, é claro que tecnicamente, talvez em outro âmbito não venha a ser, mas aqui, ó, você foi omisso, você foi negligente, né, estatal, governamental. Segundo a OMS, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão na América Latina. E, mesmo assim, diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Olha só. Vocês perceberam uma estratégia, uma sabedoria dessa menina incrível? Olha só o quando oferecidos. Isso significa o quê? Nem sempre oferecido, mas quando parece que dá resultado. Né? É a mesma coisa que fala assim, nossa, pô, o cara nem faz o trabalho, o dever a lição de casa. Quando faz, né? Ou seja, já deixa subentendido que há falhas na execução. Então, ela utilizou essa estratégia. Só que o núcleo da estratégia dela, qual é o tópico frasal aqui que a gente vai trabalhar? O tópico frasal é negligência estatal ou omissão estatal, negligência governamental, negligência do poder público, enfim, né? Então a gente pode entender que o tópico frasal é esse. Então, olha só, ela fala que o poder público é negligente, coloca como ilustração uma realidade, ou seja, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com depressão, e fala o que é feito, às vezes, não é eficaz. Isso acontece, agora, por que não é eficaz? Ela está construindo. Veja que ela apresentou um dado e está contrapondo, está fazendo um bate-bola com as argumentações, com os tópicos que ela apresenta. Ela coloca aqui o problema e ela fala, olha, por que isso acontece? Por que isso está se perpetuando? Em falta de investimento público. Olha como que isso aqui, a falta de investimento público, retoma omissão estatal. Ela está se mantendo na primeira tese dela? Ela está. Na primeira tese, ok. Tem negligência, o Brasil é o maior país com pessoas com doença mental, e a oferta de tratamento de acompanhamento não está sendo eficaz. Por que não está sendo eficaz? Porque o poder público não investe, né, isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para pessoas com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, olha só, mais uma vez, pessoas com essa condição e portadores, né, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o escopo social. Pessoas, vejam uma coisa aqui. O tema não é estigmatização, o estigma associado às doenças mentais. Olha como isso aqui é retomado. Marginalização perante o escopo social. Marginalização, estigma. Também é uma forma de retomar o termo estigma. Tá bom? Aí,
uma vez, mais uma vez, poder público é negligente. O Brasil tem um número alarmante de pessoas nessa condição. O poder público não está sendo eficaz. Falta centros de treinamento. Agora, como que ela conclui o parágrafo dela? Como que ela vai dar esse encaminhamento? Este quadro de inoperância das esferas. Inoperância, negligência, omissão. Inoperância das esferas de poder, negligência estatal, omissão governamental. Esse quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, que a descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem o seu papel com eficácia. Deste modo, é imprescindível, mais uma vez, imperioso, necessário, imprescindível, né, que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. E aí, gente, o que vocês acharam da primeira tese dela? Foi bem construída? A gente consegue ver que ela conseguiu se manter no tema, que ela conseguiu levantar argumentos, que ela conseguiu ter um repertório legitimado. Qual foi o repertório que ela usou aqui? Vocês podem apontar? Pessoal no chat também. Me falem aí, qual foi o repertório? Deixa eu diminuir mais um pouco aqui essa letra. Vou colocar para o número... Diminuir um pouquinho mais. Na verdade, eu quero... acho que diminuir vai resolver. Isso aí aqui a gente consegue deixar tudo parágrafo. Tá dando para ler aqui, pessoal? Toda a tese dela? Então, olha só. Quais foram qual é o repertório que ela utilizou aqui? De onde ela tirou essas informações? O que sinaliza que ela tirou as informações aqui? Ou de onde ela tirou as informações? Vamos lá. Qual é o primeiro repertório que ela cita? Dados da OMS. Exatamente, os dados da OMS. O que esses dados falam? O Brasil é o maior país, né, com pessoas com depressão. Cadê o segundo repertório? Ou a segunda linha argumentativa dela? A segunda linha argumentativa, o segundo repertório. A segunda estratégia dela aí em relação ao repertório. Onde é que está? Teoria do Bauman. Exatamente. Olha que interessante. Ela poderia ter pegado aí a modernidade líquida, né, do Zygmunt Bauman também, mas ela pegou uma outra teoria, né? A ideia das instituições zumbis, né? E ela implementou isso aqui. Ela simplesmente não jogou isso ao léu. Ela fez com que o texto fosse legitimado, ou seja, os dados da OMS são legítimos. A teoria de Zygmunt Bauman é considerada legítima, porque é um estudioso aceito nas comunidades científicas, né, na comunidade acadêmica, e ela deu o quê? Um uso produtivo. De que maneira ela usou o texto produtivamente? Ela pegou a teoria e falou, isso acontece assim no Brasil. Ou seja, a instituição existe, mas não funciona. É tipo um fantasma, é um zumbi. Existe, mas não, né, parece que não é vista. Tá? Ela não aprofundou nem nada, mas ela deu uma descrição do que é a instituição zumbi, conforme Bauman a descreve. Tá? Então, repertório legítimo? Sim. Pertinente?
aqui é pertinente. A Organização Mundial da Saúde está falando algo especificamente sobre a doença mental, né, sobre o sofrimento mental. E aqui é também pertinente porque que ela está falando sobre inoperância estatal. E aqui fala também sobre a inoperância estatal. Só que tem um detalhe. O texto, o tema em si é estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. A ideia do Bauman, sozinha, não é pertinente, mas ela se torna pertinente pelo uso produtivo. Isso aí é muito bem enfatizado pelo INEP, né, que é a banca organizadora do Enem. Então, mesmo que você não use o tema diretamente pertinente, você pode dar um uso produtivo para ele e acabar fazendo pertinência ao tema. É aquele exemplo que eu já dei. Se eu disser assim, a Constituição garante igualdade para todas as pessoas, né? Todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade. Essa minha fala, sozinha, ela tem a ver com esse tema? Não. Sozinha, não. Agora, se eu disser assim, todavia, vemos que a sociedade brasileira contraria a Constituição ou a Carta Magna ao desprezar, por meios institucionais, pessoas na condição de sofrimento mental, fazendo que elas fiquem em desequilíbrio com outros grupos sociais, enfim. Eu dei pertinência ao utilizar um repertório produtivo. Tá? O que eu produzi? Eu produzi informação. Olha, existe a igualdade. Nós precisamos ter uma sociedade igualitária. Todo mundo ser tratado igual. Só que as pessoas com sofrimento mental parece que não estão tendo esses mesmos acessos à saúde. Né? E assim por diante. Vamos para a segunda tese dela. A primeira foi qual? Negligência governamental. E a segunda, vamos ver aqui. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais dessa questão, ou seja, ao lado disso, olha também como ela conectou o texto com o outro, né, um parágrafo com o outro. É fundamental o debate acerca da aversão por parte dos civis ao grupo em pauta. Olha como que ela utilizou a linguagem aqui, gente. A aversão estaria em lugar de quê aqui? A estigma. O estigma, o preconceito, a marginalização, né? E aqui a aversão. Ela cita marginalização no parágrafo anterior, e aqui ela fala a aversão de parte dos civis, de parte dos brasileiros, de parte da sociedade. Veja que ela está escolhendo os vocabulários para que não seja repetida, né, uma ou outra palavra. Ao grupo em pauta. Que grupo é esse? Pessoas com sofrimento mental. Pessoas com doenças mentais. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Olha só o que ela apostou aqui. O repertório dela foi, aqui nessa parte, foi fundamentalmente filosófico. Tá? Ela, até aqui, ela não vai citar, né? Ela vai citar depois uma pessoa aqui, mas ela nesse ponto, ela não cita filósofo, mas ela citou uma temática especulativa da filosofia, ou seja, os ideais de felicidade. O que ela está querendo dizer com isso? A sociedade acha que se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. A sociedade acha que se você tiver o emprego dos seus sonhos, você vai ser feliz. Então, os errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos.
Olha como ela está construindo mais uma vez o argumento dela. Ela primeiro coloca a tese, depois ela fala que o ideal de felicidade é problemático. E ela explica por que, que o ideal de felicidade, né, universal, esse ideal universal de felicidade é problemático. Isso é argumento. Né? Você tem que usar casaco. Por quê? Porque está fazendo frio. Como que eu consigo constatar isso? As pessoas na rua estão com casaco e estão confortáveis. As que estão sem casaco estão tremendo. Logo, é necessário que se vista um agasalho pesado neste clima. Você está explicando, né, você está colocando as camadas de explicação. Gente, você está colocando a ideia 1, né? Colocando aqui, aí a ideia 1. Parecendo também um balanço. A ideia 1. Depois, por quê? Por quê? Aí vem a ideia 2. Por quê? Né? Depois vem a ideia 3. Logo. Beleza? Ok? As pessoas... O ideal de felicidade é complicado. Por quê? Por causa disso. Por quê? E assim, vem a conclusão. Tá bom? Vamos ver se ela faz isso? Se ela argumenta dessa forma? Sim. Esse ideal vai segregar as pessoas entre os fortes e os fracos. Em que tais fracos, olha só, ela está explicando, geralmente se integram a classe em discussão. Grupo em pauta, classe em discussão. Tá vendo? Bem amarradinho o texto dela. Dado que não atingem essas metas estabelecidas, ou seja, essas pessoas, elas são consideradas mentalmente instáveis e elas não conseguem atingir essas metas com uma estabilidade emocional. Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social. Acabei apagando aqui. Logo, né, por conseguinte, assim, dessa maneira, tá vendo? Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defendia a total inclusão dos oprimidos, os que possuem algum tipo de transtorno. Neste caso, olha só, ela está dando produtividade ao texto, gente. Ela está pegando uma ideia da filósofa Hannah Arendt, aqui ela vai pegar um repertório já bem legitimado do contexto da filosofia, uma escritora, né, Hannah Arendt, bem conhecida. E aqui ela está fazendo o quê, gente? Pegando uma teoria social e aplicando essa teoria social ao tema. Isso é fazer uso produtivo. Tá? Que é o suprassumo aí, talvez, da nossa, ou pelo menos da primeira parte da competência 2, né? Que é a questão do repertório. O repertório dela, Hannah Arendt não está falando necessariamente disso, mas o uso produtivo vai fazer com que aquilo se integre ao texto. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Tá de boa? Vocês têm alguma pergunta? Tá? Então, como que ela usou a Hannah Arendt? Defendia a total inclusão dos oprimidos. Pobre, pessoas de origens diferentes da origem hegemônica. Só que neste caso, olha só, neste caso, são os que possuem algum tipo de transtorno. Transtorno, sofrimento mental, doença mental e assim por diante. Os que possuem algum tipo de transtorno. Na teia social. Então, todas essas pessoas elas devem ser inseridas. Este é o princípio da Hannah Arendt. E o preconceito, que foi o quê? A segunda tese dela, o preconceito, contraria o que a Hannah Arendt fala. E olha como é que ela conclui. Dessa maneira, essa problemática urge ser solucionada. É imperioso, é imprescindível, e aqui urge ser solucionada para que o princípio da alemã seja validado no país tupiniquim.
População verde e amarela, Brasil, país tupiniquim, civis e assim por diante. Olha como que ela faz o uso desse texto, do vocabulário, dando amarração ao termo, né? A gente está falando também, mais uma vez eu repito, da ideia ali na competência 4. Ok? Aqui, ela já vai começar a anunciar a proposta de intervenção dela. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Em outras palavras, ela fala assim, alguma coisa deve ser feita. Só que se você colocar alguma coisa deve ser feita e alguém tem que fazer alguma coisa, a gente vai trabalhar aí com agente e ação nulos. Tá? Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhoria da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado, destinando mais medicamento e contratando, por concurso, mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso, gente, eu não vou entrar nas peculiaridades da intervenção, porque a gente vai estudar em um momento específico, mas eu quero só que você perceba que ela manteve a linha de pensamento. Se o problema estava no governo, o governo tem que solucionar esse problema. Tá? Ok? Então, ela fez isso. E ela também colocou, o problema está onde? O problema está no preconceito. Palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer, papapá, papapá, papapá. Assim, as ideias inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Ok? Perceba que, dentro da questão da competência 2, esse texto ele está impecável. Não apenas na competência 2. Na competência 4 também. No uso, né, da língua portuguesa, também está impecável. No projeto de texto, né, que a gente vai ver ali na competência 3 e assim por diante. Agora, estritamente sobre a competência 2, que a gente está falando aqui, né, a linha do argumento, ou seja, como argumentar, tudo isso aqui é visível. Se ela chegar para você e falar o seguinte, se essa moça aqui hoje, né, se ela estivesse aqui e falasse assim, olha, sabe qual é o problema? Sabe por que no Brasil existe estigma? Sabe por que existe estigma no Brasil? Por 2 motivos, gente. O estigma só existe no Brasil por conta da negligência do governo e da discriminação das pessoas. Ah, será? Sim, vou te provar por quê. Olha só. O Brasil não investe o suficiente na doença, em forma de tratamento à doença mental. Aí ela vai falar que como isso aí, né, a falta de investimento, agrava o problema. Você vai falar o seguinte, realmente, o Brasil é o maior número de pessoas com depressão. Você tem razão. Então isso aí pode ser visto em políticas insatisfatórias, né? Políticas que não estão ainda avançadas. Uhum. Mas também tem o preconceito. Sério, preconceito? Sim. Olha só, ela vai argumentar com você. O preconceito acontece por conta disso aqui, ó. As pessoas acham que tem um ideal de felicidade, e aí as que não se encaixam nesse ideal de felicidade acabam sendo o quê? Segregadas. E justamente são aquelas o que, esse cara é doido, esse cara tem problema, enfim. E faz o quê? Hoje, esses ideais de felicidade que a gente tem, do padrão de beleza, do padrão de dinheiro, do padrão de riqueza, do que é ser rico, do que é ser satisfeito, tudo isso aí, ó, gera preconceito. E aí ela vai provar, por A mais B, que é assim. Isso é um argumento. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Gente, agora a grande pergunta
que a gente faz é a seguinte. Uma vez que eu entendi que eu preciso ter, né, um repertório muito bem trabalhado, muito bem adequado, como que eu consigo esse repertório? De que maneira eu posso conseguir esse repertório? O que vocês acham? Basicamente é isso, lendo. Agora, qual é a estratégia? Olha só, será que ela parou, essa pessoa aqui parou para... Ah, meu Deus do céu, caiu sobre doença mental. Deixa eu aqui olhar no Google para ver o que a OMS fala sobre a doença mental no Brasil. Ela parou para fazer isso? Não. Eu presumo que não. Óbvio que não, né? Controle que o Enem tem, dificilmente a pessoa vai conseguir pegar dados assim da... Não vai. Sabe como é que isso é feito, gente? Sabe como que a gente se prepara em relação ao repertório? É bom ler textos estratégicos. E aqui a gente já está quase caminhando para o fim da aula e, consequentemente, também no fim da exposição acerca da competência 2. E aqui a gente vai explorar um pouco aquilo que eu falei nas primeiras aulas. A primeira maneira é de você pegar os temas éticos. Esses temas éticos, eles vão figurar em inúmeras subdivisões temáticas, tais como políticas públicas, gente, dentro das políticas públicas, você pode pegar dados da educação. Pensem comigo uma coisa. A gente sabe com certeza qual tema vai cair? Não. Então, se eu falo assim, deixa eu ler alguma coisa sobre as políticas públicas voltadas à educação. Vou tirar essa semana só para ver isso. Aí você vai lá e anota um dado em relação à educação de idosos. Depois você coloca aqui a educação, vamos pegar aqui, né, de idosos, a educação indígena, a educação no campo. Opa, beleza. Políticas públicas. Tem a ver também com a saúde da mulher, ou seja, algo voltado, campanha voltada para a mulher? Tem. Então você pode pegar na saúde e falar algo sobre saúde da mulher. Você pode falar também sobre investimento. Falar não, né? A gente vê que investimento, né? Investimento em pesquisa. No âmbito da saúde também existem outras abordagens, né? Sei lá, vamos pegar aqui o SUS. Qual outro tema das políticas públicas a gente consegue tocar aqui, gente? A gente consegue falar sobre segurança? Dentro da segurança, a gente pode falar sobre desarmamento? Pode falar sobre algo voltado para o treinamento dos policiais? Veja que políticas públicas, esse termo, ele é abrangente. Aí a gente, por exemplo, não sabe se vai cair sobre políticas públicas. E se cair sobre políticas públicas, a gente não sabe se vai cair sobre educação. Se cair sobre educação, a gente não sabe se vai cair sobre educação indígena.
sobre educação de idosos, sobre educação do campo. Se cair sobre saúde, eu não sei. Vai que fale sobre o SUS, vai que cai um tema sobre saúde da mulher. Aí, beleza, tranquilo. Tem outro tema ético, algo que tem a ver com imigração. Aí você repete, ou preconceito, ou xenofobia. Vamos colocar aqui, né? Xenofobia. Preconceito e xenofobia. Preconceito de uma forma geral. Você não sabe se vai cair um tema relacionado a imigrantes, ou migrantes, né? Refugiados. Deixa eu colocar aqui. Você não sabe se vai cair algo sobre indígenas, né? A comunidade LGBT. Então, olha só. Dentro do tema preconceito, existem diversos outros subtemas. Aí a grande questão é, já que eu não sei qual tema cair, eu vou tirar uma semana para trabalhar a ler só sobre políticas públicas. Aí o conceito de políticas públicas. Aí eu vou lá e anoto um dado específico sobre educação indígena. Eu anoto um dado específico sobre educação no campo. Eu anoto um dado específico sobre educação de idosos, a EJA, né, a educação de jovens e adultos. Eu anoto um dado específico sobre a evasão escolar. Opa, já tenho ali a carta na manga, já anotei esses dados nessa semana. Na semana que vem, o que eu faço? Eu quero ler sobre o preconceito, vou ler sobre um filósofo que fala sobre os refugiados, um filósofo que fala sobre o preconceito contra os indígenas, dados sobre a comunidade LGBT e como que ela sofre preconceito. Na semana seguinte, né, o cuidado ambiental, meio ambiente, aí você lê textos sobre meio ambiente, vai anotando os dados. Aí, as chances de você ter carta na manga para usar são bem maiores. Se você pegar, por exemplo, igual essa pessoa aqui, essa menina fez, ela não sabia que tema iria cair. Então, muito provavelmente, ela se preparou assim. Deixa eu pegar alguma coisa aqui, alguma coisa sobre depressão, sobre saúde mental, né, que são temas éticos. Deixa eu pegar aqui deixa eu estudar uma teoria aqui de Zygmunt Bauman. Deixa eu pegar uma teoria de Habermas, um outro filósofo. Deixa eu pegar aqui o Florestan Fernandes, o sociólogo brasileiro. Deixa eu pegar o conceito do Sérgio Buarque de Holanda, né, sobre, se não me engano, ele fala sobre a cordialidade brasileira, alguma coisa assim, não me lembro. Veja que você estudando, por mais que, poxa vida, é muita coisa, mas se você parar para pensar, não é. Se você segmentar, dividir os temas, os possíveis temas e até mesmo os conceitos mais importantes, o conceito, vamos pegar aqui alguma coisa em relação a Karl Marx. O que é o conceito de mais-valia em Karl Marx? Você anotou ali, beleza. Você tem umas 5 páginas de anotações, de frases, de filósofos, em esquema, em diagrama, sei lá, do jeito que você quiser fazer. Aí, você, um dia antes da prova, 2 dias antes da prova, releia, estude, revise aquelas anotações, aqueles repertórios, e aí as chances de você chegar à prova e aparecer alguma coisa que você já estudou, que você já anotou, e você conseguir usar aquele repertório, serão maiores. Tá? Então é assim que a gente aprofunda nos repertórios. Filmes. Então, igual eu falei, faça uma lista dos livros mais lidos ao longo desse ano.
uma lista dos filmes que ganharam o Oscar, o que cada um está falando? Pega cada um deles, né, o melhor filme, o melhor ator, o melhor não sei o quê, e vai anotando, tirando as suas conclusões, ou seja, esse filme ele tem uma abordagem voltada para o papel da mulher na sociedade. Esse filme tem uma abordagem voltada para a superação do preconceito. Esse filme volta-se para a forma como o mundo cibernético apresenta violência violência na sociedade, enfim. Claro, vocês entenderam, então? Então, é assim que a gente aproveita para se aprofundar na competência 2. Tá? E aí, eu abro espaço para alguma pergunta, algum comentário. Se você tem alguma dúvida. O pessoal aí do chat está quietinho. Né? Na intervenção, geralmente, bom, por chamar do argumento também, mas Sim. Colocam alguma coisa do governo fazer, né? Sim. O governo, o Estado, o Ministério. Sim. Tem como fugir um pouco disso? Tem. E é bom que fuja, porque acaba sendo previsível. É isso. Né? Mas se você colocar o governo, não tem problema. Porque, de que maneira você pode colocar? Você pode falar o seguinte, tem que ser algo factível. O que é algo factível? Algo que possa ser realizado. Né? Então, você pode falar o seguinte, as escolas particulares, né, nesse contexto, você pode colocar para desenvolver, sei lá, se bem, eu estou pensando aqui, se bem que muitos desses temas que caem, eles são relacionados a questões da política, enfim. Mas você pode fugir, por exemplo, você pode falar o seguinte, as escolas, a partir do que foi dito, as escolas podem criar espaços, ou devem criar espaços não convencionais. Então, supondo que o problema seja a evasão escolar. Né? E aí você vai lá e fala que o grande problema da evasão escolar tem sido um modelo ultrapassado de educação. E aí você também fala que a LDB, que é a principal lei que rege a educação nacional, ela contempla, ela dá espaço para as diferentes propostas pedagógicas. Aí, lá na intervenção, você fala assim, nesse sentido, as escolas, sejam particulares ou públicas, devem criar espaços não convencionais, quebrando aquela lógica de um professor falando para pessoas na sala de aula, abrindo possibilidades. Aí você fala, isso deve ser feito em debate com a comunidade escolar, que compreende pais e alunos. Olha que você colocou aqui chamou a responsabilidade para as escolas. Agora, geralmente as pessoas colocam o governo, por quê? Porque a lei, ela é coercitiva, ela é imperativa. Tá? Então, se o governo estabelece uma norma, se a legislação estabelece uma norma, ela deve ser cumprida na sociedade, porque tem esse apelo de coerção. Por isso que, comumente, a gente vê intervenções nesse sentido. Tá? Mas é muito importante você colocar aqui que o agente seja bem estabelecido. Você pode colocar, por exemplo, o Ministério da Saúde, ou você pode colocar as prefeituras das cidades em parceria com o governo federal, enfim. Você pode colocar o seguinte também, a promotoria pública em parceria com o Ministério tal. Pode contar. Sim. E lá no final? Lá no fim? Só aí, por exemplo, eu ia falar, ademais palestras devem ser realizadas em espaços públicos. Não fala quem. Sabe por quê? Porque quando você coloca uma intervenção completa, se você mencionar uma ação sem o agente,
você não vai ter o seu ponto descontado. Isso aí está bem explícito na tabela da competência 2. Vamos lá. Ela colocou 2 casos, certo? O primeiro caso é relacionado à negligência e o segundo caso é relacionado ao preconceito. Ela desenvolveu toda a proposta de intervenção para a negligência estatal. E aqui, em relação ao preconceito, ela está, né, o candidato está desobrigado a colocar o agente para a segunda tese. Se ela quisesse simplesmente acabar aqui e, sei lá, só preencher com uma outra informação útil do detalhamento e vir para cá, também poderia. Por quê? Porque como que é a instrução para ser avaliada uma intervenção? O candidato apresentou a estrutura de ação, agente, meio, detalhamento e fim. Para um desses casos, para uma das teses, apresentou sim. Então, é total. Se ele apresentou uma ou outra, um outro contexto para elucidar as intervenções, e não colocou o detalhamento, não colocou o agente, não tem problema, porque ele já fez uma apresentação completa. Tá? Pena que a tabela da competência 2 está no meu computador, mas eu posso te mostrar ao fim da aula e na próxima aula também mostrar para quem tiver interesse. Tá? Posso por aqui também, Sérgio. Porque está até pegar e o nosso tempo já venceu. Mas você entendeu? Eu vou te mostrar, já que é uma dúvida sua, eu vou te mostrar aqui e aí você vai verificar como que funciona. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Não? Beleza. Então, sendo assim, o pessoal do chat também não tem dúvida. Eu agradeço e encorajo vocês. Façam redações, peguem temas, né? Às vezes, se vocês quiserem, eu posso até depois passar o meu contato, vocês mandem para mim suas redações. Professor, passa um tema para eu escrever, para eu desenvolver. Eu passo, corrijo e te dou uma devolutiva. Uma devolutiva, assim, aproximada. Olha, baseado nesse critério, é provável que sua nota seja essa, tá? Tá bom? Então, eu posso fazer isso aí para que vocês consigam ir para a prova de uma forma mais confiante. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Pode. Pode ser. Pessoal, pode parar a gravação.